Primeira regra do Clube da Luta: você não fala do Clube da Luta. Segunda regra do Clube da Luta: você não fala do Clube da Luta. Mas hoje nós vamos falar dessa obra de Chuck Palahniuk, Clube da Luta, um livro aí que bastante popular entre o pessoal que se identifica mais com a contracultura, um livro que protesta contra várias coisas da nossa sociedade, né, Michael? Isso, a começar pelo grande sistema, né, que é o capitalismo, mas principalmente essas miudezas do capitalismo, né? Por exemplo, essa vida carreirista, consumista, essa coisa de as pessoas que vivem no meio de grandes populações, mas no fundo estão sozinhas porque estão muito preocupadas, né, em dar sentido para uma vida que não tem muito sentido. Quer dizer, elas estão presas ali numa situação e isso leva à história do livro, né, Michael? Que são as loucuras, né? As São as loucuras loucuras. que todos nós cometemos em busca desse sentido do qual eu falei. Bem, o Clube da Luta é um livro, aliás, né, que veio em meados dos anos 90, e ele fala de um personagem sem nome, é o narrador da história. Ele trabalha numa empresa, ou seja, ele tem essa vida completamente urbana, né, completamente desprovida de sentido. Ele é um consumista inveterado, né? Sim. E de repente aparece na vida dele um outro sujeito muito louco, completamente o oposto, como se fosse uma sombra da personalidade dele, que é um certo Tyler Durden. Que E vira completamente a história. isso, a partir daí a vida dele vira pelo avesso. E esse personagem, que é o protagonista narrador, ele começa a andar com Tyler Durden e a fazer coisas que ele jamais faria. Como eles vão trabalhar de garçom, fazem xixi na comida que será servida. Eles roubam, né, gordura de clínicas estéticas que fizeram lipoaspiração para poder produzir sabão, né? E aí eles chegam ao Clube da Luta. É um clube muito maluco em que as pessoas elas brigam, né, sempre um contra um, sempre sem camisa e sempre descalços, né? Inclusive Surgem as regras, É, né, isso- que a gente só falou duas. isso faz parte das regras do Clube da Luta. Mas assim, ó, é como se essas personagens elas vivessem numa vida tão artificial que elas precisavam sentir porrada mesmo para voltar a entrar em contato com a realidade. E aí vem um filme, né, a adaptação do Clube da Luta, bastante fiel, embora com algumas pequenas diferenças Sim. no final, que é o filme de 99 do David Fincher. O que a gente pode falar desse filme, Michael? Olha, o filme foi extremamente polêmico na época, né? Ele tem o Brad Pitt e o Edward Norton, né, como protagonistas da história. O Brad Pitt é o Tyler Durden, né, esse Sim. personagem malucão. E o filme foi, entre outras coisas, o filme foi polêmico aqui no Brasil porque na época um maluco entrou num cinema em São Paulo e começou a atirar contra a plateia. Agora, o que esse filme tem de mais interessante são as mensagens subliminares. Em vários pontos do filme, nós temos flashes, né? Antes do Tyler Durden aparecer na vida do personagem do Edward Norton, ele aparece subliminarmente através de diversos flashes que você está vendo na tela em câmera lenta. Nós temos também a parte em que o Tyler Durden é descrito. Em um determinado momento ele trabalhou num cinema e um dos passatempos dele era inserir frames, né, pequenas, rápidas imagens de sexo no meio de filmes infantis. Era uma espécie de atentado, de Isso. protesto, né? Um atentado terrorista contra essa sociedade que aí está, digamos assim. E claro que isso causava, né, um grande mal-estar na plateia, pelo menos segundo a ótica, né, do livro e do filme. E finalmente, a cena final, que é uma cena completamente maluca. Eles cometem um atentado terrorista de verdade, com bombas no centro financeiro da cidade. Vários edifícios começam a ruir. E vamos lembrar, hein, esse filme foi lançado 2 anos antes, né, dos atentados contra as Torres Gêmeas, né, em Nova York. E aí, prestem atenção na imagem. Aparece uma mensagem subliminar. Se você prestar atenção, é um ruído de cena em que vai aparecer ali uma genitália. É como se o próprio Tyler Durden tivesse se intrometido na edição, né, do Clube da Luta
e inserido aquela imagem que era a mesma imagem que ele inseria nos filmes infantis. Então uma meta-mensagem subliminar no filme? Exato. Tá, Michael, mas por que a gente está falando de mensagem subliminar e o que é isso? Bom, esse é um assunto muito polêmico e que é muito confuso na internet e talvez a gente pudesse tentar, né, esclarecer alguma coisa. É o seguinte, a mensagem subliminar, como o próprio nome indica, é aquela mensagem que é transmitida para o inconsciente, ou seja, aquilo que está ou seja, abaixo do limiar da consciência. Segundo os teóricos, né, é uma mensagem que justamente por nós não a percebermos conscientemente, ela vai ficar gravada na nossa mente e ela vai surtir, aliás, um determinado efeito num determinado momento. O primeiro cara que fez experiências com mensagens subliminares foi um sujeito chamado James Vicary, que em 1956, em Nova Jersey, ele fez aquela famosa experiência, né, de colocar um rápido frame, né, num filme com a mensagem Drink Coke. E depois, e segundo ele, isso aumentou em 50% as vendas de Coca-Cola naquela sessão. E depois ele colocou, né, Eat Popcorn, que também teria aumentado o consumo de pipoca. Uma mensagem subliminar com fim comercial, então. Exato, nesse caso. Isso, com uma finalidade totalmente publicitária. O que é interessante é que o próprio James Vicary, alguns anos depois, ele admitiu que ele havia manipulado os dados da pesquisa, porque o grande objetivo dele era vender um aparelho chamado taquicoscópio, que foi o aparelho que ele inventou para fazer essa inserção. Inserir essas mensagens subliminares. Desde então, porém, a ideia das mensagens subliminares ela é forte na cultura, como uma espécie de lenda urbana. Elas existem por aí aos montes e muitos publicitários, cineastas, músicos utilizam o tempo todo. E aí a gente chega nas mensagens subliminares da Disney, né, que já é um pouco mais conhecido, né, com Rei Leão, por exemplo, que você está vendo aí na tela. E também com Bernardo e Bianca. Isso, Bernardo e Bianca, um filme de 1977 em que a Disney admitiu que foi colocada lá uma mensagem subliminar. Inclusive houve um recal, eles recolheram todas as fitas, né, VHS ali nos anos 90, porque quando os ratinhos estão fazendo um voo rasante lá sobre uma ave, aparece uma mulher com os seios de fora. Na verdade, aquilo não tem muito a ver com o sexo. Aquela mulher seria uma espécie de mãe natureza, uma espécie de arquétipo junguiano, né, que deveria de dar uma certa segurança para as crianças que estariam acompanhando essa aventura. Mas nos filmes, Michael, o que a gente tem? Aí que é a parte mais legal. Por exemplo, se nós pegarmos um filme como O Exorcista, lá dos anos 70, nós temos diversas mensagens subliminares em que aparece o rosto do demônio. Né? Em vários momentos, né, como você está vendo ali, essa face, né, ela aparece muito rapidamente como uma comunicação para o inconsciente das pessoas. E tem o sonho do padre também, que eu acho que é mais interessante. Exato, né? No sonho do padre, né, ele tem um sonho com a mãe dele. Essa face do demônio aparece nesse sonho justamente para mostrar que ele já estava atormentado pelo mal antes de conhecer a menina possuída pelo demônio. Em Seven, que também é um filme que tem o Brad Pitt, nós temos ali na cena final uma aparição da esposa do personagem principal, justamente no momento em que ele estava pensando se ele matava ou não o assassino, né, da sua esposa. Então tem um frame muito rápido que representa essa lembrança dele. Isso, e só lembrando que o Seven também foi dirigido pelo David Fincher, né? E outro filme assim muito bacana, né, o Mestre Hitchcock, né, na cena final em que a câmera vai se aproximando do rosto do Norman Bates, ali nós podemos ver também o cadáver, né, da mãe dele numa sobreposição à sua face. Nos quadrinhos nós também tivemos algumas mensagens subliminares, né, e uma bem frequente era o uso da palavra sex, geralmente no cabelo das personagens ou em arbustos de árvores, né? Mas eu acho que um uso bem legal é na música, o tal do backmask, ou como é popularizado aqui no Brasil, o disco tocado ao contrário. Nós temos alguns exemplos, né, Michael? São muitos exemplos, né? Várias bandas, o Queen, o Pink Floyd, no Brasil Engenheiros do Havaí, enfim, os Beatles, né, usaram muito essa técnica do backmasking. Agora, a teoria da conspiração mais interessante diz respeito a um disco, um LP, né, dos Beatles, chamado Abbey Road. Tem a teoria de que o Paul McCartney, né,
havia sido, ele teria morrido, né, em 1966 num acidente de carro. E aí, para não terminar todo aquele sucesso dos Beatles, ele teria sido substituído por um sósia, né? Muito bom esse sósia. É, muito bom. Não só perfeito no rosto, como também perfeito, né, na voz. O John Lennon teria ficado muito cabreiro com essa história e ele teria começado a transmitir mensagens subliminares para revelar ao público a verdade. Então, por exemplo, a foto da capa do Abbey Road, né, você tem os Beatles atravessando a rua. Você tem o Paul McCartney, é o único que está com o passo trocado, ele está com os olhos fechados, ele está com um cigarro na mão direita, sendo que ele era canhoto. Mais ao fundo você consegue ver um carro funerário, mais ao fundo ainda você consegue ver um carro que teria passado no mesmo lugar em que está o Paul, ou seja, teria atropelado o Paul. Mais ao lado você vê um Fusca. E a placa do Fusca é 28IF, né? Segundo os conspirólogos, né, seria Paul teria 28 anos, if em inglês, né, se ele estivesse vivo. Sendo assim, os Beatles atravessando a rua, eles representariam um cortejo fúnebre, onde o John Lennon seria o padre, né, com as suas vestes brancas, depois nós teríamos o Ringo Starr como agente funerário, depois viria o Paul como o cadáver, o defunto, e finalmente o George Harrison como o coveiro em suas roupas de brim. Bom, além disso, o John Lennon teria semeado muitos backmaskings, ou seja, muitas mensagens secretas em músicas dizendo que Paul estava morto. A principal dessas músicas é Strawberry Fields Forever, onde se você tocar o disco de trás para frente, você vai poder ouvir I Buried Paul, ou seja, eu enterrei Paul. E como se isso não bastasse, na parte de trás do disco, né, do LP, você ainda tem pontos no muro que significariam o número 3, ou seja, agora nós temos apenas 3 Beatles, e do lado direito nós teríamos a sombra de uma caveira, que seria a caveira, evidentemente, do Paul McCartney. E essa teoria ela é tão coerente que eu acho que ela é boa demais para ser verdade. Tanto que ela virou piada, né, Michael? Muita gente, inclusive os Simpsons, né, fizeram essa travessia da Abbey Road, né, e tal. Claro que não dá para levar a sério, né, mas é um bom exemplo, né, para mostrar o que é a mensagem subliminar e como ela se conjuga com as teorias da conspiração. Que a gente tem também mensagens subliminares na publicidade, geralmente de uma maneira um tanto grosseira, e geralmente faz referência a sexo. E nem sempre fica claro qual que é o propósito. Você está vendo algumas dessas publicidades aí na tela, e elas são um pouco estranhas, né, Michael? É verdade. Segundo os teóricos, né, do subliminar, os dois maiores tabus eles devem ser referendados, o sexo e a morte. No sexo, quanto mais você fizer referência à homossexualidade e ao incesto, melhor para a propaganda. E na morte, quanto mais você fizer referência ao suicídio, quer dizer, a questão tabu, melhor para a propaganda, porque assim você comunicaria sensações mais profundas ao inconsciente das pessoas. Elas associariam essas sensações às marcas e isso faria com que elas comprassem os produtos. E isso tudo nos leva ao caso mais famoso da propaganda brasileira, Exato, que é do canal de televisão MTV. MTV. Em 2002, a MTV foi multada em mais de 7 milhões de reais por ter veiculado uma vinheta maluca em que há 180 imagens de sexo, sadomasoquismo e pedofilia. Vocês estão vendo agora na tela, né, num ritmo menos acelerado, e você consegue identificar facilmente essas imagens, né, de sadomasoquismo. O que é interessante é que no Brasil não existem leis contra as mensagens subliminares, Para regularizar isso. como existem nos Estados Unidos, mas muitos estudiosos, por exemplo, Flávio Calazans, né, ele é um defensor de que haja leis que impeçam, né, os abusos do subliminar na propaganda, no cinema, na música no Brasil. E para terminar, Maicon, nós resolvemos então fazer as nossas próprias mensagens subliminares no programa, afinal são 2, né, Maicon? É verdade. Eu não sei se você percebeu, né, que ao longo do programa de hoje nós tivemos aí algumas inserções, né, do nosso amigo Gilson. Gilson, participação especial. Participação especial, né, que é da produção.
e ele rapidamente, em alguns frames, apareceu. Mas foi uma mensagem subliminar do Positiva, bem, positiva, com joinha. Mas tem uma segunda mensagem, Michael? O que que é? Não sei. Não sei, eu não Algo sei. que aparece em todos os programas, não Todos. é só desse programa. Não sei, todos os programas. Talvez fosse alguma propaganda. Não sei, uma alguma referência literária, alguma coisa assim. Não sei. Quem sabe, né? Quem Não sabe. sei. Né? Dúvida ou sugestões? Envie para literatostv@furb.br. Literatos TV. Valeu!